Estamos te demitindo imediatamente. A segurança vai te acompanhar até a saída. Disse ele sem sequer tirar os olhos do MacBook Pro. Ainda conectado à sua primeira conta, com 55 anos, observava aquele garoto a quem eu havia ensinado a ler demonstrações financeiras, tentando encerrar minha carreira com um roteiro. Sem aperto de mão, sem explicação. Apenas uma representante de RH trêmula parada atrás dele, como se estivesse vendo alguém desarmar uma bomba com uma faca de manteiga. A tinta em seu documento de promoção ainda estava fresca, e ele já atuava como executor. Bradley Patterson Jr. ostentava corte de cabelo impecável, diploma de MBA de Stanford recém-emoldurado na parede e uma confiança inflada como balão em festa infantil. Ele não fez perguntas, nem piscou. Apenas leu a linha em seu tablet, palavra por palavra. Dava para perceber que alguém o havia instruído, provavelmente seu pai, algum consultor caro ou o reflexo no banheiro do escritório. Não discuti, nem hesitei. Levantei-me, ajeitei o paletó e entreguei meu distintivo com a calma que se adquire em 28 anos na logística e 6 na marinha. Ele achava que estava me demitindo. Pensava que essa era sua grande jogada para modernizar a Anchor Point Logistics. Tudo o que eu disse foi: quero fazer isso direito. Diga ao seu pai que a reunião do conselho daqui a 3 horas promete ser interessante. Então saí, passando pela representante de RH silenciosa, pelo segurança que parecia mais confuso do que preocupado, e pela foto emoldurada da equipe fundadora no saguão, na qual eu aparecia ao lado de Bradley Sr., quando inauguramos nossa sede em Chicago, em 1996. E, já que você está aqui, se isso já parece o tipo de caos corporativo que faria qualquer pessoa perder a paciência, faça um favor, clique no botão de inscrição e deixe seu like. Não porque eu esteja desesperado, mas porque isso realmente ajuda a equipe a continuar investigando essas histórias e mostrando o que acontece de verdade por trás daquelas portas de vidro. Você ficaria surpreso com a frequência com que quem é demitido acaba tendo todas as cartas na mão. Agora, voltando à nossa análise detalhada. 3 horas. Esse foi o intervalo que Júnior teve entre sua primeira demissão e seu primeiro pesadelo jurídico. Durante esse tempo, imagino que tenha comemorado. Talvez tenha postado algo no LinkedIn sobre decisões difíceis para a transformação digital ou a otimização das operações para o futuro. Aliás, provavelmente já tinha suas hashtags prontas. Hashtag liderança, hashtag inovação, hashtag próxima geração ou qualquer outra palavra da moda que seu consultor de marca pessoal recomendou. Enquanto isso, o material para a reunião do conselho já havia sido enviado. A seção 12B, chamada simplesmente Protocolo de Sucessão de Emergência, estava escondida no acordo original de acionistas como uma mina terrestre que ninguém esperava pisar. Redigida por mim, revisada pela equipe jurídica e assinada por todos os investidores, que pensavam que nunca precisaria ser usada. Mas o que acontece se a liderança perde completamente o controle? A resposta: se um executivo for demitido sem uma votação formal do conselho e essa demissão for iniciada por alguém sem participação acionária, toda a autoridade interina é suspensa imediatamente. O conselho precisa se reunir em até 4 horas. O poder de voto vai diretamente para o acionista majoritário, eu. Enquanto Júnior provavelmente redigia seu discurso de vitória, eu ativava esse protocolo, datado, assinado, carimbado e entregue pessoalmente a todos os membros do conselho, investidores e consultores jurídicos da Anchor Point Logistics. Diferente do memorando de demissão dele, o meu veio com aviso de recebimento. Ele achou que eu sairia discretamente. O que não sabia é que nunca construí minha posição nesta empresa para ser visível. Eu a construí à prova de balas contra pessoas exatamente como ele, presunçosas, impacientes, que recebem autoridade como se viesse apenas com o sobrenome da família. Existe um motivo para minha participação acionária não aparecer nos folhetos brilhantes da empresa nem na página de liderança do site. Eu era a base do prédio, o plano B nos arquivos, o cara a quem se recorria quando advogados observavam e a concorrência tentava roubar nossos maiores clientes.
eu nunca quis os holofotes. Eu queria segurança, estabilidade e participação acionária. Meu Deus, a participação acionária. Enquanto batizavam salas de conferência com os nomes dos netos do fundador e entregavam placas para quem estava há 18 meses, eu recebia pagamento em porcentagens. 0,5 ponto percentual aqui, 1 ponto percentual ali. Opções de ações em vez de bônus. Ações com direito a voto em vez de títulos pomposos. Cada vez que fechávamos um grande negócio ou conquistávamos um novo investidor, eu adquiria mais uma parte, silenciosa, meticulosamente. Eu não jogava pôquer, eu construía a mesa e imprimia as cartas. Tudo começou quando a Anchor Point era apenas 3 mesas dobráveis, um quadro branco e Bradley Sr. Ele acreditava que conformidade era resolvida com um aperto de mão e um sorriso. Sem dúvida um visionário, do tipo que via o futuro da gestão da cadeia de suprimentos, mas que não se lembrava se havíamos pago a conta de luz ou enviado R$250 mil por engano ao fornecedor errado. Entrei em cena, organizei tudo, estabilizei operações e garanti nossos contratos. Para compensar meu incômodo, ele me ofereceu o cargo de vice-presidente e uma sala de canto. Recusei. Pedi participação acionária. Você prefere ser dono da fundação a sentar na cobertura? Brincou ele. Exatamente, respondi. No 7º ano, eu já tinha 18%. No 15º, 35%. O diretor financeiro saiu após discussão acalorada sobre o orçamento. Comprei os 15% dele com desconto generoso. Ele precisava de dinheiro rápido. Advogados de divórcio não trabalham de graça. Quando o irmão de Bradley Sr. tentou nos processar por violação de patente e falhou de forma espetacular, quis um acordo extrajudicial. Assumi os 22% restantes, em troca de confidencialidade à prova de balas e da promessa de nunca mais contatar nossos clientes. 72%. Foi assim que me tornei majoritário. Sem alarde, sem imprensa, apenas a aquisição registrada na Secretaria de Estado de Delaware. Dentro desse acordo de propriedade estava a seção 12B, cláusula que ninguém revisou porque nunca foi necessária. A seção previa que, se um executivo sem participação acionária demitisse um fundador sem aprovação do conselho, todos os poderes executivos seriam suspensos até revisão dos acionistas. Escrevi isso depois que o primo de Júnior tentou demitir metade da nossa equipe do armazém durante um ataque de fúria por causa do orçamento há 13 anos. Aquela foi a última vez que alguém exerceu uma autoridade que não havia conquistado. Até hoje. Porque o que Bradley Jr. não compreendeu e o que não ensinam na faculdade de administração é que herdar um título não significa herdar o controle. Controle não é um dom. Não está no cartão de visitas nem na placa do escritório. Está nos contratos, nas letras miúdas, nos protocolos elaborados durante ligações noturnas com investidores paranoicos que queriam saber o que aconteceria se o filho despreparado de alguém fosse promovido a CEO. Funciona exatamente assim. Uma demissão arrogante, sem votação do conselho, sem justa causa, sem processo. Apenas um jovem de 29 anos com facetas dentárias novas e assinatura de e-mail atualizada entrando no meu escritório como se estivesse dirigindo um filme de aquisição corporativa. Ele não fazia ideia de que, ao ler aquele roteiro, havia acionado uma armadilha legal que esperava alguém estúpido o suficiente para pisar nela há 13 anos. Agora, a seção 12B estava ativa. Eu não enviei apenas o aviso de ativação, enviei um pacote jurídico completo, declarações de acionistas, detalhamento da participação societária, aprovações por e-mail arquivadas, documentação com data e hora, cópias autenticadas e até o memorando de demissão dele com seus erros gramaticais e assinatura do RH. Isso seria assunto para discussão por anos. Enquanto ele tentava descobrir como acessar a garagem executiva e obter a atualização de sua autorização de segurança, o conselho lia um memorando intitulado Suspensão imediata da autoridade executiva, protocolo da seção 12B. Ele estava prestes a aprender o que era autoridade de verdade. E Bradley Sr.,
Bradley Patterson Jr. não fazia ideia de que seu herdeiro havia acabado de pisar numa mina terrestre com o nome da família gravado no detonador. Mas a ligação estava a caminho e ninguém acharia graça. Em algum escritório do 12º andar com paredes de vidro que ele não havia conquistado nem compreendia, Bradley Patterson Jr. provavelmente comemorava. Aquele tipo de comemoração em que você acha que resolveu seu maior problema, quando na verdade acabou de criar seu pior pesadelo. Primeiro dia, primeira grande decisão. Provavelmente mandou uma mensagem para alguém. Hora de modernizar este lugar. Recostou-se na poltrona de couro, abriu o laptop e começou a redigir um e-mail para toda a empresa sobre mudanças empolgantes e reestruturação estratégica. Algo sobre abraçar a transformação digital e eliminar pensamentos ultrapassados. Ele parou no meio da digitação. Liderança exige tomar decisões difíceis para uma visão de longo prazo, completamente alheio ao fato de que estava prestes a perder tanto a liderança quanto a visão. Enquanto isso, no andar de baixo, no departamento jurídico, os membros do conselho abriam um pacote de outro tipo. Um dos pacotes estava lacrado em envelope de correio prioritário, com a inscrição: Confidencial. Ativação da seção 12B. O mensageiro havia chegado 25 minutos antes, entregue aos assistentes executivos, como se fossem intimações, e ido embora sem falar com ninguém. Dentro, uma pilha de documentos legais com cerca de 5 centímetros de espessura. Capa: Ativação da seção 12B. Proposta de transição de acionistas. Subtítulo: Solicitação de reunião de emergência do Conselho de Administração, nos termos do artigo 8.4 do Estatuto. Em anexo, a carta de convocação assinada e datada daquela manhã, com registro de horário às 6h47, horas antes da minha demissão. Seguida de detalhamento completo do meu patrimônio. Cada ação adquirida em 28 anos, cada transação, cada acordo aprovado pelo Conselho. Um livro-razão completo da carteira de investimentos com autenticações e registros estaduais verificados. A reação não foi imediata, foi pior. Lenta. Aquela percepção gradual de entender que você não está apenas em apuros, mas em território litigioso, e nem sequer percebeu. Quando o consultor jurídico de Bradley Sr. leu rapidamente a cláusula e se deparou com a frase-chave: suspensão da autoridade executiva em caso de demissão unilateral por nomeado não sócio, disse em voz alta: ah, não. Mas em silêncio, mais letal. O pacote incluía também a convocação para a reunião. O conselho era legalmente obrigado a se reunir em até 4 horas. O cronômetro já estava correndo. Eu me certifiquei disso. Eu não precisava estar no prédio. A lei estava lá, os contratos estavam lá, a documentação impecável. Quando a história de celebração de Júnior no Instagram chegou à fase do champanhe a bordo, com o primeiro passo registrado em vídeo em loop de taças tirintando, seu nome já estava nos sistemas da empresa como responsável por uma demissão que não tinha autoridade para tomar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, e em 2 fusos horários diferentes, os membros do conselho cancelavam almoços, faltavam a torneios de golfe e ligavam para assistentes para liberar a tarde. Não estavam nada contentes. Eles estavam encurralados. Por quê? Uma vez que a seção 12B é ativada, não se trata mais de política interna. Trata-se de dever fiduciário, direitos de voto, conformidade com a SEC e responsabilidade pessoal. Seus nomes constavam em documentos que não revisavam há anos. Não era uma simples briga familiar. Isso representou uma reversão legalmente vinculativa do controle corporativo. Lá estava, preto no branco, o número que não lembravam há anos, 72% do controle acionário majoritário. Revogação imediata de todas as nomeações executivas feitas nas últimas 48 horas. Suspensão imediata de qualquer autoridade não aprovada pelo Conselho. Minha autoridade foi restabelecida no instante em que a dele foi anulada. A melhor parte? A cláusula não era apenas executável, como também irreversível após o registro.
Detalhe adicionado durante um susto com investidores 8 anos atrás. Eles queriam garantia de que, se alguém agisse por conta própria, não seria possível desfazer a reunião de emergência com pedido de desculpas desesperado ou memorando retratado. Não havia volta. Enquanto ele desfilava pela sede com a lista de verificação da transformação corporativa, tentando descobrir os painéis financeiros, as cadeiras da sala de reuniões já eram arrumadas. Bradley Sr. ainda não havia chegado, mas seu telefone havia vibrado 6 vezes na última hora. Ele ignorou as 5 primeiras ligações. O golfe era um ritual sagrado no Meadowbrook Country Club, mas o 6º toque foi persistente, agudo, da linha direta do seu consultor jurídico. Ele atendeu com um grunhido habitual, o charuto ainda preso entre os dentes. É melhor que seja urgente, Morrison. O que se seguiu não foi urgente, foi catastrófico. Preciso que você venha à sede imediatamente, disse a voz, tensa e profissional. Seu filho assinou algo esta manhã. Temos um problema. Que tipo de problema? Perguntou Bradley Sr., já se dirigindo ao clube. Do tipo que exige assessoria jurídica de emergência e uma reunião do conselho em 2 horas. Clique. Ele não terminou a rodada. Não se despediu dos companheiros de jogo, simplesmente jogou os tacos no carrinho e voltou para o centro de Chicago em tempo recorde, ainda usando suas chuteiras de golfe e camisa polo. Ao chegar, o departamento jurídico o aguardava no saguão, assim como nosso diretor financeiro, 2 membros do conselho e uma sala de conferências onde ninguém mais queria se reunir. O consultor jurídico não perdeu tempo com formalidades. Abriu a pasta, retirou uma cópia do dossiê e leu em tom direto e profissional. De acordo com a seção 12B do Acordo de Acionistas alterado, qualquer demissão de executivo realizada por um indicado que não seja sócio, sem votação prévia do Conselho, resultará na revogação imediata de toda a autoridade de liderança interina e na reversão automática do controle executivo para o acionista majoritário até revisão de emergência. Bradley Sr. ficou completamente imóvel, olhando fixamente, como se as palavras fossem em outro idioma. Então, o rosto empalideceu e ele fez a pergunta que todos temiam. Quem autorizou a demissão de Chuck Patterson? Ninguém respondeu. A sala parecia um necrotério. Ele repetiu, mais alto, mais desesperado. Quem diabos aprovou a demissão de Chuck Patterson? O diretor financeiro pigarreou, olhando para a diretora de RH, que parecia prestes a vomitar sobre o tablet. Finalmente, o consultor jurídico respondeu, seco e implacável. Seu filho. Sozinho. Sem consultar o conselho ou os acionistas. O silêncio na sala era cirúrgico. Bradley Sr. piscou uma vez, lentamente, depois outra, a cor desaparecendo do rosto, como se alguém tivesse desligado um aparelho vital. Ele não tem autoridade para aprovar demissões, disse como se isso pudesse retroceder o tempo. Não, confirmou o advogado ajustando os óculos. Ele não tem. Ele foi nomeado CEO por resolução do conselho, mas não possui participação acionária alguma. Sua autoridade é derivada, o que significa que, de acordo com a seção 12/B, sua demissão unilateral de um membro fundador da equipe é inválida e aciona o protocolo de sucessão imediata. Bradley Sr. passou as mãos pelos cabelos grisalhos, caminhando de um lado para outro, resmungando baixamente. Então, em tom mais alto, isso é um mal-entendido. Vou falar com ele. Vamos revogar a rescisão. O advogado não o deixou terminar. Não há como revogar isso. O protocolo está em vigor. A documentação foi protocolada antes da rescisão ser efetivada, registrada com data e hora, autenticada em cartório e distribuída a todas as partes interessadas. Você tem exatamente 2 horas antes do início da reunião de emergência. Mas ele é meu filho, tentou Bradley Sr. com a voz embargada. Ele não é acionista deste conselho, interrompeu o advogado. E agora, ele está sentado na sala da diretoria, planejando uma reestruturação da empresa que não tem autoridade legal para implementar. Bradley Sr. sentou-se bruscamente, como se a cadeira tivesse sido puxada debaixo dele. Suas mãos tremiam.
Não era mais o fundador confiante de um império logístico de 450 milhões de dólares, apenas um empresário envelhecido que percebeu ter entregue munição real a alguém que pensava que a trava de segurança era apenas decorativa. "O que acontece agora?" perguntou, quase inaudível. O consultor jurídico fechou a pasta. "Sente-se naquela sala de conferências. Ouça. Não interrompa. E quando Chuck Patterson entrar, porque ele vai entrar, lembre-se, ele controla 72% desta empresa e tem todo o direito legal de reestruturar a liderança como bem entender." "Que Deus nos ajude", murmurou Bradley Sr., mais para si mesmo. Enquanto se levantava lentamente, era possível ver a realidade atingi-lo como um golpe físico. "Ele nunca me deu poder. Eu o tomei, um contrato cuidadosamente negociado de cada vez, ao longo de 28 anos, construindo algo que ele achava que pertencia ao nome da família. Exatamente às 14h58, voltei para Anchor Point Logistics. Mesmo prédio, mesmo saguão de mármore com a linha do tempo da empresa gravada na parede, mas tudo havia mudado. O segurança que me acompanhara até a saída 3 horas antes, agora acenava respeitosamente e segurava a porta do elevador. A recepcionista que evitara contato visual durante minha saída, agora sorria genuinamente e dizia: "Sala de conferências A, Sr. Patterson. Estão todos à sua espera." Peguei o elevador até o 12º andar, passei pela sala de canto do Júnior, onde estava freneticamente fazendo ligações, provavelmente para colegas de Stanford, tentando se esquivar de uma aquisição hostil, e abri a porta da sala de conferências exatamente às 15 horas. Todos os membros do conselho estavam presentes, 8 rostos, alguns pálidos, outros resignados, todos cientes de que estavam prestes a testemunhar uma execução corporativa. Bradley Sr. estava sentado na extremidade oposta, parecendo ter envelhecido 10 anos na última hora. Sua camisa polo amarrotada, o cabelo geralmente impecável, agora despenteado. O homem que construiu um império logístico do zero agora parecia alguém que acabara de perceber ter entregue as chaves a um estranho por engano. Não me sentei imediatamente. Abri minha pasta com a mesma calma e precisão que aprendi na Marinha. Coloquei um único documento sobre a mesa de conferência polida e falei com clareza para todos na sala. Como acionista majoritário da Anchor Point Logistics, solicito formalmente uma votação vinculativa para rescindir todas as nomeações executivas feitas nas últimas 48 horas, sujeitas à análise abrangente pelos acionistas. As palavras caíram na sala como um martelo. Ninguém se mexeu de início, apenas silêncio. Aquele silêncio que se instala quando todos sabem que estão testemunhando um momento histórico. O presidente do conselho, Harold Weinstein, pigarreou e ajeitou os óculos. Moção recebida e registrada. Sessão de emergência em andamento, conforme os protocolos da seção 12B. Finalmente, sentei-me. Não em uma cadeira de visitante, ou em um canto qualquer, mas na minha cadeira. A cadeira na cabeceira da mesa, conquistada ao longo de 28 anos mantendo a empresa lucrativa enquanto outros se preocupavam com organogramas e declarações de missão. A placa à minha frente dizia Charles Patterson, acionista majoritário. Alguém se preparou rápido demais. Bradley Jr. Exatamente 5 minutos depois, ele irrompeu pela porta, o rosto vermelho de vergonha, ainda segurando o iPhone como se fosse sua tábua de salvação. O que está acontecendo? Por que não fui informado sobre esta reunião? Eu sou o CEO! Olhei para ele diretamente pela primeira vez no dia. Olhei. Esse garoto, a quem eu havia ensinado a ler demonstrações de resultados, que se sentava no meu escritório fazendo perguntas sobre coordenação de frete, que me chamava de tio Chuck até tirar o MBA. Por que você não tem autoridade para convocar reuniões de emergência do conselho? Você nunca teve. Foi aí que a ficha caiu. Caiu de verdade. A demissão da qual ele tanto se orgulhara, a jogada de poder que achava que definiria seu legado,
havia desencadeado a única coisa capaz de removê-lo completamente do cargo. Ele havia demitido o acionista majoritário da própria empresa. O sangue sumiu do rosto dele como se alguém tivesse puxado a tomada. Mas eu sou o CEO! O conselho me nomeou! Gaguejou, olhando ao redor da sala em busca de apoio, que não veio. O Harold Weinstein se pronunciou, com voz suave, porém firme. Bradley, sua nomeação foi condicional e derivada. Você não possui participação acionária, o que significa que, de acordo com nossos estatutos, especificamente a seção 12B, sua demissão unilateral de um membro fundador acionou esta revisão. Isso é ridículo, disse Júnior, elevando a voz. Chuck, você não pode estar falando sério ao querer destruir tudo que meu pai construiu. Recostei-me na cadeira. Seu pai não construiu isso sozinho. Ele construiu com sócios. Eu sou um desses sócios. E sócios não são demitidos por funcionários juniores. A votação foi realizada. O Harold pediu que todos se pronunciassem a favor da revogação da nomeação de Bradley Patterson Jr. como executivo. Um a um, as mãos se levantaram ao redor da mesa. O diretor financeiro, o chefe de operações, o principal representante dos investidores, até Bradley Sr., após uma longa pausa que pareceu eterna, levantou a mão. 8-0. Unânime. Júnior parecia ter levado um tapa na cara. Pai! Bradley Sr. não conseguiu encarar os olhos do filho. Me desculpe, filho, mas isso é maior que família. Trata-se da sobrevivência da empresa. A moção foi aprovada, anunciou Harold. A nomeação de Bradley Patterson Jr. como diretor executivo está, por este meio, revogada, com efeito imediato. Júnior ficou parado por mais 30 segundos, provavelmente esperando que alguém mudasse de ideia, que alguém defendesse o nepotismo em detrimento da competência. Como ninguém se mexeu, ele finalmente se virou e caminhou até a porta. Na soleira, parou e olhou para trás. Isso não acabou, disse, tentando soar ameaçador. Acabou sim, e acabará mesmo. Às 16h30 eu estava de volta ao meu escritório. Não um novo escritório, nem um cantinho qualquer, mas o meu escritório original. A sala que ocupei por 15 anos antes de me transferirem para dar lugar ao laboratório de inovação e à mesa de Pibolindo Jr. A placa com meu nome já estava de volta na porta. Charles Patterson, presidente e CEO. Júnior foi escoltado para fora da mesma forma que eu, mas a saída dele era definitiva. Sem espera de 3 horas, sem protocolos secretos a serem ativados. Apenas a segurança o acompanhando até sua BMW que ele havia estacionado na vaga do fundador naquela manhã. A ironia não passou despercebida. Bradley Sr. permaneceu como presidente, agora se reportando a mim. Ele compreendeu a nova estrutura. Eu havia protegido a empresa da inexperiência do filho e nós dois sabíamos disso. Durante nossa conversa particular depois, ele até me agradeceu. Deixei a família nublar meu julgamento nos negócios, admitiu. O Júnior não estava pronto. Talvez nunca estivesse. Na manhã seguinte, não houve anúncio dramático, nenhum e-mail para toda a empresa sobre mudança de comando, nenhum discurso sobre a nova liderança. Tudo como sempre. Exceto que agora quem comandava a Anchor Point Logistics era quem sempre esteve à frente do negócio. Eu apenas oficializei a mudança. Nossos motoristas mantiveram suas rotas. A equipe do armazém manteve seus empregos. Os clientes continuaram recebendo suas entregas no prazo. A única diferença é que as decisões agora eram tomadas por alguém com 28 anos de experiência em logística, em vez de alguém com 28 dias de teoria de MBA. Às vezes, o poder não é barulhento nem ostentoso. É paciente, estratégico e impossível de derrubar. Às vezes, a pessoa que você subestima é quem construiu o chão em que você pisa. E às vezes, quando a liderança arrogante finalmente encontra a autoridade conquistada, a justiça é feita de forma silenciosa, legal e permanente. Inscreva-se se quiser mais histórias sobre o que realmente acontece quando o nepotismo corporativo se choca com a realidade das empresas. Acredite, você se surpreenderia com a frequência com que isso acontece nas salas de reunião americanas. Reunião do dia. O filho do CEO. Primeiro dia na cadeira principal. Eu, Chuck Patterson,
A história de Charles Patterson e Bradley Jr. é uma poderosa reflexão sobre autoridade, experiência e meritocracia. Nem sempre o título confere poder real. É o conhecimento, a preparação e o entendimento das regras que garantem controle. Jr. acreditava que o cargo de CEO lhe dava supremacia, ignorando contratos, protocolos e direitos acionários, subestimando a experiência acumulada de anos por Charles. Isso mostra que decisões precipitadas e arrogância podem levar à queda, mesmo para quem ocupa posições de destaque. O poder silencioso de quem entende profundamente o funcionamento de uma empresa é mais decisivo do que qualquer ostentação de autoridade. A paciência, estratégia e compreensão do ambiente corporativo são armas invisíveis, mas definitivas. A lição central é clara: autoridade e poder não vêm apenas de títulos ou heranças familiares, mas do conhecimento profundo, da experiência prática e do respeito às regras institucionais. Bradley Jr. aprendeu da forma mais dura que ignorar protocolos legais e direitos dos acionistas pode levar a consequências imediatas e irreversíveis. Empresas não sobrevivem apenas ao talento individual. Elas prosperam com base em processos, governança sólida e respeito aos contratos. Além disso, a narrativa nos ensina que paciência, observação e estratégia silenciosa são ferramentas poderosas que, quando combinadas com justiça e preparo, podem proteger o legado de uma organização inteira. Liderança de verdade exige sabedoria, não apenas posição. Agora me diz, você acredita que Jr. poderia reconquistar a confiança da empresa algum dia? Ou o dano foi irreversível? Você acha que Charles Patterson poderia ter agido de forma diferente, ou a justiça silenciosa foi a única saída possível? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história sobre poder corporativo, estratégia e justiça silenciosa te impactou, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais casos reais e lições de negócios.